Rabi Akiva, uma história de coragem e amor. É o que se pode chamar de uma verdadeira história de amor. Uma história de coragem, heroísmo e sacrifício que ao mesmo tempo aquece o coração e o arrebata. Inspira-nos, provocando júbilo e lágrimas. É a história do pastor humilde que se torna o maior dos rabinos da história judaica. Akiva ben Yosef trabalhava para Kalba Savua, um dos homens mais ricos de Jerusalém. Conhecido por sua generosidade, Rachel, sua bela filha, tomou-se de amores por Akiva, prometendo tornar-se mulher dele se ele concordasse em dedicar sua vida ao estudo da Torá. Mas, além de pobre, ele, aos 40 anos, era analfabeto. Certo dia, Akiva percebeu que as gotas de água que caíam sobre uma pedra conseguiam perfurá-la. E lhe ocorreu um pensamento. Se a água, que é tão mole, pode furar uma pedra dura, as palavras da Torá, que são tão concretas, certamente poderão deixar sua marca em meu coração sensível. Concorda então com a exigência de Rachel e os dois se casam. Kalba Savua, horrorizado com a escolha da filha, a rejeita e faz votos de deserdá-la. E assim, acompanhado de sua dedicada esposa, que deixara para trás uma vida de luxo para estar a seu lado, Akiva começa a estudar a Torá, cercado da mais cruel pobreza. O casal se mantinha juntando toras de madeira que Akiva, em parte, vendia e ficava com o remanescente para fazer gravetos. Acesos, serviam para iluminar a casa durante suas prolongadas horas de estudo. Apesar de trabalharem, ainda lhes faltava alimento. Em casa, Irgahel cortou suas lindas tranças e as vendeu. Com isso, seu marido podia devotar mais tempo a estudar a lei. Rabi Akiva deixou sua casa para estudar na academia de Yavne, que após a destruição de Jerusalém tornara-se a sede do Sanhedrin e da erudição judaica. Lá estudou sob a orientação de dois luminares talmúdicos, Rabi Eliezer e Rabi Yoshua. Após uma ausência de 12 anos, voltou à sua cidade natal, acompanhado de 12.000 discípulos. Ao se aproximar de casa, ouviu sua mulher que conversava com uma vizinha. Esta lhe perguntava: "Quanto tempo ainda você viverá como viúva?" Ao que ela respondeu que aguentaria outros 12 anos de solidão para que seu marido se dedicasse por completo ao estudo da Torá. Ao ouvir aquilo, Rabi Akiva retrocede, voltando a Yeshivá. Decorridos mais 12 anos, ele finalmente volta a casa, acompanhado desta vez de 24.000 doutos estudiosos da lei de Moshe. Rachel corre até ele, prostrando-se a seus pés. Seus discípulos, desconhecendo de quem se tratava, tentaram afastá-la, mas seu mestre os deteve com as palavras que ficaram imortalizadas. O que hoje possuo e do qual todos vocês desfrutam
somente pude conquistar graças a ela. Neste interim, Calva-Savua, tendo sabido da chegada à cidade de um notável erudito judeu, decide procurá-lo para conseguir a anulação dos votos que fizera contra a filha. Arrependia-se de ter permitido que Rachel passasse fome durante 24 anos e queria o seu perdão. E o grande erudito não era outro senão seu próprio genro, a quem rejeitara. Os dois se reconciliam e Calva-Savua dá a metade de sua fortuna a Rabi Akiva. Quem estuda a Torá na pobreza, um dia o fará na riqueza, ensinam nossos sábios. E foi o que ocorreu a Akiva. O Talmud revela que a partir de então ele se tornou um homem abastado. Em sua casa havia mesas de ouro e prata, para sua esposa que tanto sofrera, que vendera o lindo cabelo para que ele estudasse. Rabi Akiva comprava os mais belos adornos. Um destes era uma reprodução de Jerusalém, gravada em ouro. A Torá de Rabi Akiva. O mestre ensinava que a Torá, por ter sido escrita pelo Criador, é completa, nada lhe faltando, e por outro lado, não contendo sequer uma letra supérflua. Em sua inteireza é toda conteúdo, sem filagranas, retóricas nem palavras vãs. Cada uma de suas letras, de suas pontuações, abriga um significado profundo e, com frequência, misterioso. Até a época de Rabi Akiva, a Torá oral, cuja transcrição era proibida, não era classificada nem organizada segundo seu conteúdo. Consequentemente, um erudito tinha que possuir tremenda capacidade de memorização para conseguir lembrar-se de todos os seus preceitos e ensinamentos. Para evitar que o povo judeu pudesse, algum dia, esquecer-se da Torá oral, Rabi Akiva iniciou um trabalho de classificação de cada uma de suas leis de acordo com o teor. Assim, estabelecia as fundações para as compilações da Mishnah, núcleo do Talmud, que acabou sendo transcrito e editado anos mais tarde pelo Rabi Yehudá Hanassi. Ao assim proceder, o sábio Akiva preservou a Torá oral, assegurando, destarte, a sobrevivência do judaísmo. Rabi Akiva dirigia uma academia de Torá em Bnei Brak. Com frequência, assistia às sessões do Sanhedrin. A Suprema Corte Judaica na cidade de Avner, esta corte jamais adotou uma lei importante, de cuja redação ele não tivesse participado. Certa vez, chegando atrasado para uma sessão, permaneceu aguardando do lado de fora. Ouviu-se, então, alguém dizer, no recinto, que a Torá se encontrava fora. E enquanto o mestre não entrou, não se tomou interpretação judicial ou decisão qualquer. Rabi Akiva também era versado em diferentes ciências, como medicina e astronomia. Falava vários idiomas e, a miúde, acompanhava um de seus mestres, Rabban Gamliel, a Roma, levados pelas causas do povo judeu. Durante suas palestras, o estudioso mestre moralizava os ouvintes de forma inspiradora. Suas lições eram relatadas em todas as casas judias
e todo judeu empenhava-se em regular sua vida segundo os preceitos morais de Rabi Akiva. Seus professores, seus colegas e seus ensinamentos atestavam ser ele a personificação do amor e da generosidade. O mestre gostava de repetir que tudo o que Deus fizesse era para o bem. Gamzu Letová. Dizia que o mundo deveria ser julgado segundo suas virtudes e o bem que aqui se recebia era apenas uma pequena parcela da recompensa que nos aguardava no mundo vindouro. Acreditava que até o mais simplório dos judeus se deveria considerar um aristocrata, por ser filho de Abraão, Isaque e Jacó. Rabi Akiva também costumava dizer que o povo judeu atestava a grandeza de Deus. O Criador libertara os filhos de Israel do cativeiro para se redimir juntamente com eles. E Akiva oferecia um ensinamento profético e assustador, que acabou sendo aplicável a ele próprio. Era em benefício do próprio Deus que ele escolhera os judeus entre todas as nações, pois que os outros povos louvavam seus deuses na prosperidade e os amaldiçoavam quando sua sorte lhes dava as costas. Mas os judeus, ensinava o Rabi, sempre louvam a Deus, quer na prosperidade, quer na penúria. Não surpreende, pois, que de todos os livros da Torá, Rabi Akiva mais apreciasse o Cântico dos Cânticos. Foi dos primeiros a nele perceber a descrição do amor entre Deus e o povo judeu. E era, de fato, o amor o tema central de sua vida e de seus ensinamentos. Em seu entender, a essência de todo o judaísmo, o todo abrangente mandamento da Torá, pode ser encontrado em um de seus versos: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19:18. O Talmud nos descortina inúmeras revelações sobre o homem Akiva, que ele pedia ajuda para os pobres, que reverenciava os sábios e rejubilava no cumprimento dos mandamentos da Torá, que visitava pessoalmente um discípulo enfermo e varria seu quarto quando outros não o faziam. Ao orar, perdia-se por completo. O conceito de tempo e espaço deixava de existir para ele. Quando se deixava levar pelo divino e, a despeito de sua grandiosidade, continuava humilde. Sabemos de sua generosidade e do quanto valorizava a vida, tendo declarado, em certa ocasião, que se porventura fosse um magistrado, homem algum jamais seria condenado à pena capital. Rabi Akiva era um homem do mundo, verdadeiro legislador da Torá. Preocupavam-no as filagranas da lei, mas ainda assim um místico. Foi um dos 4 sábios que ainda em vida adentrou ao Pardês. O jardim místico, vivenciando o mundo vindouro, Haolam Rabá, foi o único a voltar com vida e em paz consigo mesmo, pois fora o único a aprender a harmonizar sua existência física com a espiritual. É famosa a seguinte história sobre sua pessoa. Seu mestre, Rabi Eliezer Ben Hircano, levantou-se de um dia de jejum para entoar a prece pela chuva. Recitou 24 bênçãos, mas nenhum pingo se viu. Rabi Akiva acercou-se então do púlpito e exclamou:
Avinu Malkeinu, nosso Pai, nosso Rei, não temos outro Rei além de ti. Nosso Pai, nosso Rei, age por tua causa e tem misericórdia de nós. De imediato os pingos de chuva caem sobre eles, mas a história não termina aí. O povo judeu adotou sua prece e até os dias de hoje recitamos o mesmo rogo nos jejuns coletivos em Rosh Hashanah e durante os 10 dias de penitência que culminam em Yom Kippur. Rabi Akiva também leva a reputação de ter composto o Kadish, a oração recitada pelas almas dos que partiram deste mundo. Mas, curiosamente, o Kadish não fala em morte, nenhuma vez sequer. Pelo contrário, é comprovadamente o texto mais lindo, mais emocionante em toda a liturgia judaica de louvor a Deus. Somente uma alma nobre como Akiva para encontrar significado e conforto, mesmo na morte. Seu sacrifício e morte. Sua vida foi sempre pontilhada pela tragédia, mas ele a superava, vez após vez. Com seu amor infinito, durante a epidemia que terminou em Lag Baomer, 24.000 de seus discípulos pereceram. O fim desta peste é uma das razões que fazem do 33º dia de Homer uma data festiva. Como teria qualquer outro ser humano, professor ou rabino, reagido a uma tal catástrofe? Abandonariam o ofício? Afogar-se-iam em depressão? Buscariam o exílio? Quiçá almejassem a morte. Mas não Rabi Akiva. Armou-se de novas forças e começou de novo. Conquistou novos alunos a quem guiou pelos meandros do judaísmo. Seu amor pelo povo judeu, pela Torá e por Deus, não se deixavam vergar pela tragédia. Nunca se desesperava e jamais, durante toda a sua vida, nem mesmo nos momentos mais sombrios, desistiu, sequer titubeou. Como mérito por sua coragem e perseverança, ele legou ao povo judeu 2 de seus maiores sábios, Rabi Meir Baal Hanes, o mestre dos milagres, e Rabi Shimon Bar Yochai, autor do Zohar. O livro do esplendor que sistematizou e começou a divulgar a sabedoria da Kabbalah. Rabi Akiva estava vivo quando o segundo templo foi destruído. Testemunhou também um dos holocaustos do povo judeu. Em Betar, uma cidade em Eretz Israel, um general judeu de nome Shimon Bar Korba iniciou uma revolta contra Roma. Bar Korba, a princípio, teve êxito em sua campanha, levando Rabi Akiva a crer e proclamar que o grande guerreiro era o Messias. Mas a revolta judaica terminou vencida e os romanos capturaram e deram cabo à vida de Bar Korba. Após a destruição de Betar, o imperador romano Adriano, antissemita e assassino, decidiu aniquilar todo o povo judeu. Se os romanos capturassem algum judeu importante, este era torturado antes de ser exterminado. A brutalidade imposta a cada judeu de renome era proporcional à sua grandeza e importância. Após a queda de Betar, Rabi Akiva foi preso e condenado à morte pelos romanos. Foi sentenciado à pena capital por ter violado o decreto romano que proibia o ensino da Torá.
Em total desprezo a Roma, Akiva desafiadoramente ensinava a lei de Moshe em público, agrupando os alunos onde os encontrasse. E por assim agir e salvar o judaísmo, Roma exigia mais que a sua morte. Teria que ser barbaramente torturado. Não na cruz, como o tinham sido outros 250 mil judeus. Para ele, Roma escolhera uma forma mais horripilante ainda de morte. Rabi Akiva seria esfolado vivo com rastelos de ferro. O algoz romano o rasgaria pedaço por pedaço, até seu último suspiro. E agora voltemos ao Talmud e ao Midrash para conhecer seus momentos finais na Terra. Uma história do Talmud: nos céus, Moshe viu um homem e o ouviu interpretar a Torá para seus discípulos. Dirigindo-se ao Eterno, perguntou Moshe: Senhor de todo o mundo, tendo tão grande homem na terra, a mim caberia receber tua Torá? Ao que o Criador respondeu: Foi este o meu desejo. Moshe retrucou: Então mostra-te-me o homem. Agora revela-me o seu fim. E Deus disse a Moshe que se virasse para testemunhar a tortura e morte de Akiva. Senhor do universo, protestou Moshe, tanto conhecimento da Torá, e esta é a recompensa que lhe toca. E Deus lhe ordena: cala-te, pois este é o meu desejo. A outra história semelhante também do Talmud, Deus revelou a Adão todo o registro das gerações que o sucederiam. Os futuros eruditos e líderes judeus que comporiam a sua descendência. O Criador também fez ver ao primeiro homem a geração de Rabi Akiva. Adão apreciou deveras tais informações, mas ficou profundamente entristecido com a visão da morte que aguardava Rabi Akiva. Tentou por todas as maneiras obter uma morte mais suave para o grande Rabi, mas viu seu pedido negado. Os anjos nos céus também tentaram anular tal decreto. Uma lenda mística do Midrash nos conta que enquanto Akiva estava sendo destroçado pelos romanos, os anjos choravam amargamente e suas lágrimas caíram no grande mar e o fizeram ferver, enquanto o mundo todo era sacudido pela voz angelical que questionava Deus. É esta a tua recompensa a um homem que cumpriu tão fielmente a tua Torá? Mas na terra, abaixo, um homem, um dos maiores a tocar seu solo, caminhava com bravura em direção à morte, sem que um som saísse de sua garganta. Em protesto, nem uma lágrima de seus olhos escapava. Rabi Akiva foi julgado e condenado à morte pelo governador romano na terra de Israel, o maléfico tirano Rufo. No dia de Quipur, Akiva foi conduzido ao local da execução. Era cedo, o dia começava, hora de recitar o Shema. O povo judeu reuniu-se em torno de seu líder, acompanhando-o em seus derradeiros momentos. A execução era pública e presenciada por toda a população. Mas, para choque e surpresa de todos os presentes, ao começarem a despedaçá-lo, Rabi Akiva tinha um sorriso nos lábios. Prestes a desatar em riso,
Exasperado, o governador romano grita-lhe: mesmo nesta hora, zombas de mim. Deves ser o demônio. Não há como um ser humano aguentar tanto sofrimento físico com tua calma e teu sorriso. Seus alunos indagavam: mestre, o que está ocorrendo? Como podes rir numa hora destas? E o que lhe respondeu Akiva foi isto o que lhes declarou o maior rabino na história judaica. Porque sorriu? Pois este é o momento mais glorioso de minha vida. Dia após dia, dia e noite, recitei as palavras do Shema. E amarás o eterno teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu vigor. Entendi as palavras com toda a tua alma como sendo mesmo às custas de toda a tua alma. E sempre imaginava se mereceria a oportunidade de cumprir esse mandamento, o de abrir mão de minha própria alma em nome de Deus. Rabi Akiva continuou: hoje isto está acontecendo. Hoje estou sendo morto por ser judeu. Hoje estou sendo morto por minha fé em Deus e por tê-la fortalecido entre os outros. Não é, pois, este o momento supremo de minha vida em que posso oferecer minha vida a Deus? A seguir, recitou as palavras: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuta, ó Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Deteve-se na pronúncia da palavra Echad, um, como afirmação da absoluta unicidade de Deus, até que sua alma foi recolhida e devolvida ao Criador. Foi enterrado em Tiberíades, assim como o foram outros grandes sábios. Seus despojos físicos lá estão, mas sua alma está bem em outras partes. Talvez em todas as partes onde haja judeus, o Talmud ensina que uma pessoa que perde a vida por ser judeu torna-se santificada, e não há quem a ela se iguale. Em mérito, um dos maiores sábios do mundo, Rabi Yehoshua ben Levi, revelou que o paraíso tem 7 níveis e que a alma de Rabi Akiva está no mais alto deles. Ao lado de todos os judeus de todas as gerações que foram mortos por serem judeus. Sua grandeza e seu legado. Rabi Akiva, pastor pobre e analfabeto que começou a estudar a Torá aos 40 anos, tornou-se o maior sábio de sua era. Era um homem que seria chamado de pai do mundo. Foi odiado e admirado por seus inimigos romanos e reverenciado pelos judeus. Certa vez, debatia com um colega, o sábio Rabi Tarfon, sobre a lei que exigia dos sacerdotes condutores dos serviços no templo não terem imperfeições físicas. A posição do colega era mais flexível que a de Rabi Akiva. Lembro-me, disse Rabi Tarfon, de ter visto meu tio, que era manco, tocar o shofar no pátio do templo. Rabi Akiva não estava convencido e explicou que Rabi Tarfon presenciara uma assembleia, não um ritual de sacrifício.
já que qualquer imperfeição física desqualificaria um sacerdote de realizar os sacrifícios. Ao que Rabi Tarfon retrucou: eu estava lá, vi e ouvi tudo, ao passo que você nem lá esteve. Tudo o que tem é esse seu poder de interpretar a lei da Torá. E mesmo assim, sabe mais do que eu. Akiva, Akiva, afastar-se de você é afastar-se da própria vida. Assim como Moshe, Rabi Akiva morreu aos 120 anos. Os dois, o maior dos profetas e o maior dos rabinos da história judaica, tiveram caminhos semelhantes. Ambos eram pastores. Seus primeiros 40 anos foram isentos de Torá. Moshe vivia no palácio do faraó, enquanto Akiva nem sabia ler. Os 40 anos seguintes foram vividos longe de casa. Um vivenciou a revelação divina e se tornou o maior profeta da história. O outro encontrou o divino através do estudo, tornando-se o mais destacado mestre da Torá. E por último, os derradeiros 40 anos na vida de ambos foram vividos liderando o povo judeu e lhes transmitindo a divina Torá. Como Moshe, que constantemente colocava sua vida e seus méritos na disposição de pleitear em nome do povo judeu, Akiva encontrava maneiras de eximir os outros de qualquer culpa por suas falhas ou transgressões. Com sua coragem e brilhantismo, o Rabi servia de inspiração a quem o conhecesse. Onde os demais viam tragédia e desespero, via esperança. Certa vez, enquanto ele e 3 outros grandes sábios subiam a Jerusalém, ao monte do templo, viu uma raposa que saía do local do Santo Santíssimo, que era a câmara mais sagrada do templo. Os 3 sábios se puseram a chorar e Akiva a rir. Quando lhe perguntaram o motivo do riso, explicou: 2 profecias tinham sido feitas acerca do templo sagrado. Uma por Uriá e a outra por Zechariá. O primeiro previu sua total destruição. O segundo, aludindo à era messiânica, prometeu que os anciãos voltariam às ruas de Jerusalém. E explicou que enquanto a profecia de Uriá não se tinha cumprido, ele temia que a de Zechariá não se concretizaria. Mas agora, tendo presenciado a ocorrência do pior, ele estava certo de que haveria de chegar o dia em que o terceiro templo, e definitivo, seria erguido. Os rabinos, aceitando seu raciocínio, disseram-lhe: Akiva, tu nos confortaste. Akiva, tu nos confortaste. O sol não se põe sem haver outro nascente, ensinam os sábios. Deus não deixa este nosso mundo totalmente destituído de luz. O dia em que Rabi Akiva ascendeu aos céus, naquele dramático Yom Kippur, nascia um grande líder do povo judeu. Um homem cuja liderança e erudição em Torá são comparadas pelo Talmud com as de Moshe. Esse homem, Rabi Yehudá Hanassi, continuou a obra de Rabi Akiva, compilou e redigiu a Torá oral, para que o povo judeu nunca a olvidasse. Destarte, salvaguardando o judaísmo para todo sempre. Mas isto é uma outra história. Rabi Akiva foi o exemplo supremo do Baal Teshuvah, o judeu que retorna, voltando a abraçar o judaísmo. Sua trajetória até a grandiosidade não foi rápida nem fácil.
praticou a arte do silêncio antes de começar a falar a língua da sabedoria da Torá. Quando começou a aprender e a praticar os seus mandamentos, errava, às vezes, chegando até a ser repreendido por mestres e colegas. Ele nos faz lembrar que nunca é tarde demais. Nunca há total desalento, pois que até o mais desinteressado dos judeus pode voltar à sua religião e à sua herança. E até o mais inculto dos judeus pode não apenas estudar a Torá, mas também a dominar e difundir. Rabi Akiva legou ao povo judeu a sua coragem, o seu heroísmo e o seu amor. Sua execução invoca uma imagem tragicamente exibida muitas vezes na história de nosso povo. Inúmeros judeus a caminho da morte certa, da fogueira, das câmaras de gás, rezando, recitando o Shema, proclamando a unidade de seu Criador. E eis que de súbito irrompem em cantos. Teriam sido inspirados pelo amor de Rabi Akiva? Teria sido a sua coragem que os carregara quando desceram ao vale da morte e ascenderam à eternidade? Ele permanece como nosso grande herói. É difícil contar sua história com os olhos secos, ausentes. É difícil ouvir falar dele sem se curvar em humildade e gratidão. Akiva foi um pergaminho vivo da Torá, um ser que caminhava e respirava como nós, mortais. Foi Moshe quem nos trouxe a Torá dos céus, mas foi Rabi Akiva quem assegurou que a lei de Moshe continuaria a imperar para sempre na terra. Como rabino e mestre, ele continua sem paralelo, jamais igualado na história de nosso povo. Um grande sábio do Talmud, Rabi Dossa ben Harkinas, assim se referia a Rabi Akiva. Seu nome ressoa de uma extremidade à outra do mundo, e assim continua a ressoar, reverberando para sempre, através dos tempos. Seu nome se tornou uma bênção, um cântico, uma prece. Sim, foi Rabi Tarfon quem melhor o colocou em palavras. Akiva, Akiva, afastar-se de ti é afastar-se da própria vida. Zecher Tzadik Le Vercha. Que sua memória abençoe e proteja todos os filhos e filhas de Israel.